Olá, meu amigo, minha amiga, está no ar o Saldo Extra e você é nosso convidado de honra sempre, porque fazemos tudo aqui com muito amor, com muito carinho, pensando em você e pensando no seu bem-estar. Em todos os programas do Novo Tempo e no Saldo Extra não poderia ser diferente. Falamos aqui de finanças pessoais para que você viva bem com a sua família, com a renda que você possui, independente do tamanho dela. Fica o convite, acompanhe-nos nas redes sociais, interaja conosco, mande as suas sugestões, que tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui no Saldo Extra, qual o assunto e qual a ajuda que você está precisando, para que a gente possa apresentar aqui para você com pesquisa, com convidados, será uma honra estar ao seu lado. O tema de hoje nós vamos falar sobre famílias sustentáveis, isso mesmo, famílias sustentáveis, e vamos dedicar um pouco a falar do consumo de energia elétrica. Você pode economizar no seu consumo de energia? Quais os benefícios e qual o resultado desta prática na vida da sociedade e também na nossa casa aqui, que é o nosso planeta? Mas antes de discutir sobre esse tema, de apresentar aqui o nosso estudo, nós queremos convidar o Bruno mais uma vez para trazer para nós as notas de economia desta semana. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia, hoje para falar sobre a expectativa de vida do brasileiro e a aposentadoria. O mês de dezembro começou com uma boa notícia do IBGE. Considerando o ano de 2013, a esperança de vida ao nascer no Brasil era de 74 anos, 10 meses e 24 dias, ou seja, quase 75 anos. É boa a notícia porque significa um aumento de 3 meses e 25 dias em relação a 2012. Esse resultado é um pouco menor do que a média dos últimos anos, desde 1980, mas ainda assim é um bom resultado, é mais vida, é mais saúde do brasileiro. Em 1980, a expectativa de vida era de 62 anos e meio. De lá para cá, houve um aumento, portanto, de 12,4 anos, uma média de 4 meses e 13 dias a cada ano, portanto, um pouco maior do que nessa última comparação. Esse número interfere diretamente nos novos pedidos de aposentadoria. Isso porque a Previdência usa o número da expectativa de vida no cálculo do fator previdenciário. Então, desde o dia 1º de dezembro, quem pede o benefício deve ter em mente de que o valor será menor do que seria se tivesse pedido até o último dia de novembro. Ou então, se quiser o mesmo valor, vai ter que contribuir por mais tempo. Esse período pode variar de acordo com o tempo de contribuição e com a idade, mas pode chegar a 3 ou 4 meses, por exemplo. E tendo a noção de que o fator previdenciário é atrelado a uma lei e que a esperança de vida aumenta a cada ano, é possível imaginar que a realidade vai seguir este mesmo caminho pelos próximos anos. Ou seja, a cada ano o brasileiro vai ter que trabalhar mais para ter o valor do benefício que planejou ter. Esse definitivamente é um fator a ser levado em consideração quando você planeja a sua aposentadoria. O Notas de Economia fica por aqui, eu volto na semana que vem. Até lá, é com você, Antônio. Obrigado, Bruno, por estar conosco aqui a cada semana trazendo essas importantes informações. Mas vamos, amigos, ao tema de hoje. Eu começo com uma pergunta. Você já imaginou passar uma semana sem gastar absolutamente nada? Acha que seria capaz disso? Você sabia que uma família decidiu desafiar a sociedade do consumo e resolveu viver sem gastar praticamente nenhum dinheiro? É isso mesmo. Estou falando da família Felmer, a jovem família Felmer, formada pelo pai, o Rafael, pela mãe, Nieve, e pela pequenina filha, Alma Lúcia. Esta família se mantém há 3 anos de uma forma inusitada, mas muito econômica. Eles pagam a maior parte das contas com escambo, ou seja, com trocas de produtos ou favores. Na Alemanha, assim como em muitos outros países da Europa, é comum que donos de propriedades aluguem os porões de suas casas para que outras pessoas morem nesse espaço. Pensando nisso, a família Felmer optou por viver num ambiente como este
e paga o aluguel prestando pequenos serviços aos proprietários do local, como, por exemplo, cuidando do jardim e fazendo pequenos reparos na residência. A mesma coisa acontece quando querem adquirir artigos que necessitam para o dia a dia, para conseguir roupas, sapatos, móveis e outros utensílios para a casa, eles dão algo em troca. A alimentação da família Felmer vem daquilo que é descartado pelos mercados. São produtos naturais, em ótimo estado, mas que não são vendidos e, por isso, acabam indo para o lixo. O único gasto permanente dessa família, fora dos padrões de consumismo, são as contas básicas, como as de água e de luz. Eles usam dinheiro apenas em casos indispensáveis, como aconteceu durante a gravidez de Nieve, quando precisaram desembolsar para pagar o acompanhamento pré-natal. Esta greve do dinheiro, entre aspas, partiu do pai, que tem 29 anos de idade. Rafael nasceu em uma família de classe média alta da Alemanha e cresceu com todo o conforto e comodidade. Mas um episódio de sua vida mudou a maneira que ele tinha de enxergar as coisas. Certa vez, ele e alguns amigos viajaram ao México e durante os dias que estiveram no país, eles conseguiram aproveitar o tempo sem gastar nenhum centavo. Essa experiência o fez perceber o quanto desperdiçava para viver. Rafael contou que a transformação nos hábitos de vida não aconteceu com o propósito de convencer as pessoas a viverem da mesma maneira que ele, mas foi esta a forma que encontrou para mostrar que, muitas vezes, o ser humano consome em excesso e sem necessidade. Através de seu exemplo, Rafael quer inspirar a todos a fazerem as mudanças necessárias e mais adequadas ao estilo de vida de cada um. Agindo desse modo, ele pretende realizar o sonho de trazer melhorias para o planeta. Mas, amigos, não contamos essa história aqui para dizer que você deve fazer o mesmo que o Rafael e sua família e mudar radicalmente a sua vida. Nós queremos convidá-lo a refletir sobre a sua rotina de consumo. Você sabia que a maior parte do que gastamos com as contas de água e energia são, na verdade, resultados dos nossos maus hábitos? Agora, seja sincero com você mesmo e responda: você gasta em excesso? O que você tem feito para reduzir o desperdício de bens não duráveis, como a água, por exemplo, que também é crucial para a produção de energia elétrica? Mas antes de continuar a nossa conversa, vamos ver o que as pessoas têm a falar sobre a maneira como elas mesmas consomem esses recursos. Acompanhe agora esse vídeo. Você costuma economizar água e luz? Costumo. Tem, né? Porque sai do meu bolso. Lá em casa eu faço muita economia, principalmente na hora do banho. Falo para elas economizar, porque, né, os fins do tempo tá aí, né? A água tá indo embora, né? Então, e fora disso também economia pro nosso bolso, né? Então, entrou no banheiro, falo para elas, faz o que tem que fazer e sai logo. Eu não tento demorar muito quando escovo o dente, no banho, né? Que é um dos aspectos que mais gasta. Olha, ultimamente eu não costumo fazer nada, mas antigamente eu limpava o quintal com vassoura em vez de utilizar água, lavava o carro com baldes. O banho curto é um dos fatores, lâmpada, nunca deixar acesa se não tiver nenhuma pessoa no ambiente. E a água, a mesma coisa. A água, geralmente, você tenta economizar lavando menos calçada, varrendo mais, alguma coisa desse tipo, né? E a energia é apagando as luzes, não deixando desperdício. Costumo verificar se a torneira não está pingando, se não está... Aprendi com um amigo meu, o fio desencapado, emenda de fio desencapado, rouba a luz. Então eu aprendi essas medidas aí para economizar. O que eu falo é que as pessoas tomem a providência, né, de economizar, de não gastar. Na minha casa, por exemplo, a minha esposa, com a água que ela enxágua a roupa, ela lava o quintal. Então essas medidas que a gente tem que ter tomada. Porque o desperdício, além de causar o nosso bolso, né, um gasto a mais, e hoje nós estamos vendo aí a falta de água. Muito bem, como nós vimos, muitas pessoas já estão tomando algumas medidas para economizar água e energia, mas ainda existem várias outras formas de diminuir os excessos de consumo. Por isso, hoje vamos mostrar para você como uma família sustentável pode fazer sua parte para ajudar o planeta e, ao mesmo tempo,
conseguir economizar outro recurso que também parece escasso. Estou falando agora do dinheiro. E se você pensa que essa é a única contribuição a ser feita, você está enganado. A moderação em gastos exagerados com esses recursos pode significar até mesmo a geração de novos empregos. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo apresentou uma estimativa de que a redução média de 16% nas contas de luz das residências dos brasileiros permitiria economizar nada mais, nada menos do que 10 bilhões de reais por ano. O dinheiro arrecadado com essa economia poderia representar uma importante fonte de investimentos para diversos setores de desenvolvimento do Brasil, como, por exemplo, o da própria indústria. Isso poderia ser favorável não só para a melhoria da situação econômica do país, mas também beneficiaria o próprio brasileiro, já que uma indústria ativa permite o aumento das ofertas de emprego. Mas vamos falar agora sobre os efeitos dos gastos excessivos na vida das pessoas e também no seu bolso. Você tem uma ideia de como a luz é cobrada pelas concessionárias? Se você pegar sua última conta de luz, vai ver que a unidade utilizada é o quilowatt-hora. O preço cobrado varia de um estado para o outro, mas digamos que o quilowatt estivesse em torno de 51 centavos. Isso significa que se você utilizar um equipamento eletrônico com potência de 1000 watts por um período de 1 hora, irá pagar este valor, ou seja, 51 centavos. Amigos, entender isto é primordial para que você possa identificar sozinho qual é o aparelho de maior consumo em sua casa. Então, o primeiro passo é consultar sua conta de luz e anotar o valor cobrado pelo quilowatt-hora. Note que nem sempre o resultado dessa conta será exatamente o valor final que você paga. Geralmente, além do preço contratual pelo quilowatt-hora, é cobrada uma tarifa de conta de iluminação pública do município. Pensando nesses dois fatores, estimamos exatamente uma média de valor de 51 centavos. Bom, a maioria dos equipamentos elétricos e eletrônicos possui uma etiqueta mostrando 3 coisas: a potência nominal, a tensão e a frequência de operação. Assim como você pode ver nesta chaleira elétrica que eu trouxe aqui hoje. Eu tenho aqui a base dessa chaleira e você vai ver aqui que ela tem uma etiqueta. A tensão e a frequência não costumam variar muito, já a potência varia bastante. Por isso, ela deve ser o principal número para estimar o consumo de um equipamento. Mas para clarear este assunto, eu quero trazer para você aqui alguns exemplos. Digamos que você possui um ventilador que tem uma potência nominal de 45 watts. Vamos supor que você utilize este ventilador 12 horas por dia. Então, todas as noites, quando você chega em casa, depois de um cansativo dia de trabalho, você o liga e deixa funcionando até o outro dia de manhã, porque você prefere dormir e descansar com ambiente fresco e ventilado. Se fizermos as contas neste caso, você terá consumido no período de um mês 12 horas a 45 watts, que é a potência nominal, e vezes os 30 dias, e o total será um consumo de 16.200 watts-hora. Como a unidade de medição usada é o quilowatt, você deve dividir este número por 1000. Então, seria 16.200 dividido por 1000, que é igual a 16,20 kWh. Agora, basta multiplicar este valor pelo preço cobrado por cada quilowatt onde você mora. Vamos usar o mesmo exemplo que propusemos antes. Vamos multiplicar esse valor por 51 centavos. Então, vamos lá. 16,20 vezes 51 é igual a R$ 8,26, ou melhor, igual a R$ 8,26. Isso significa que você pagará aproximadamente R$ 8,26 para utilizar esse ventilador todos os dias do mês, durante 12 horas por dia. Agora pegue sua calculadora e façamos juntos mais uma estimativa. Pense num chuveiro elétrico que tem uma potência de 4.000 watts e que é usado por 4 membros em uma família.
Imaginemos que cada um toma um banho diário de 15 minutos. Neste caso, iniciaríamos o cálculo multiplicando a potência pelo número de vezes que o chuveiro foi usado no mesmo dia. Depois, pela quantidade de horas usadas em cada um dos dias e, por fim, pelos 30 dias do mês para termos um consumo mensal. Se cada familiar demora 15 minutos no banho, isso significa que o chuveiro é usado durante 1 hora por dia, ou seja, consome por dia 4.000 watts. Então a conta ficaria assim, 4.000 watts vezes 30 dias dividido por 1.000, que é igual a 120 kWh. Se usarmos aquele mesmo exemplo de quantia cobrada pelo quilowatt, teremos que multiplicar 120 vezes 0,51, que é igual a 61,20. Desta forma, o gasto médio dessa família com a energia consumida somente pelo uso do chuveiro é R$ 61,20. Esse cálculo é básico, já que não exige conhecimentos matemáticos aprofundados, e com ele você pode estimar o custo de seus equipamentos domésticos e descobrir qual deles está consumindo mais. Por isso, é sempre bom prestar atenção nas informações contidas nas etiquetas de eficiência de energia elétrica dos aparelhos, porque mostra se eles são econômicos ou não. Segundo o sistema de classificação estipulado pelo Inmetro, os produtos podem ser classificados numa escala de A a E, sendo A o mais econômico e E o menos econômico. E agora que você já sabe como calcular o gasto de cada aparelho elétrico ou eletrônico, vamos te dar algumas dicas práticas que, além de ajudar o meio ambiente, também vão ajudar no controle do seu orçamento familiar. A primeira delas, quando for passar roupas, acumule a maior quantidade de peças para que sejam passadas todas de uma vez. Note, o ferro consome mais energia quando está aquecendo. Deixe as roupas de tecido mais leve para o final e depois de desligar o ferro, ele vai permanecer ainda por mais 10 minutos aquecido e desse jeito você poderá aproveitar para passar essas roupas sem precisar gastar mais energia. Nós já mencionamos aqui que talvez o grande vilão do consumo de energia elétrica seja o chuveiro elétrico. Por isso, sabemos que não é fácil, mas fica a dica. Se for possível, substitua o aparelho por uma ducha de aquecimento solar. Essa simples medida pode diminuir o gasto de energia em até 50%. E se não puder trocá-lo, altere a chave para a posição verão durante os meses quentes. Outro aspecto curioso é não reaproveitar aquela resistência do chuveiro quando ela queima. Alguns gostam de dar um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, né, e emendar a resistência queimada. Pode parecer uma economia, já que assim você está evitando gastar com uma nova, mas além de ser perigosa, essa prática aumenta o consumo de energia. Vamos agora a uma terceira dica. Se você usa lâmpadas incandescentes, troque-as por fluorescentes compactas. Com essa medida, a economia energética pode chegar a 80% com o consumo das lâmpadas. Mas preste atenção a um detalhe. A quantidade de acionamentos compromete o tempo de vida desse tipo de lâmpada. Por isso, use em espaços da casa onde permanecerão acesas por mais tempo. A quarta dica que eu tenho aqui: tire a tomada de todos os equipamentos que ficarão longos períodos sem serem usados, como computadores e carregadores de celular. E mesmo que esteja em modo de espera, aqui nos informa que esses aparelhos continuam consumindo eletricidade e a redução dos gastos de conta de luz pode ser entre 10% e 15%. Outro aparelho que gasta muito dentro de casa é a geladeira. E vem aqui a dica: instale sua geladeira em um local bem ventilado, sem deixá-la encostada na parede ou em outros móveis, e a mantenha distante de fontes de calor, como o fogão e raios solares, que podem comprometer o seu desempenho. Vem aqui informação também para você nunca usar a parte da geladeira para secar panos e roupas. E lembre-se também de colocar alimentos quentes ou recipientes com líquidos destampados
para que o motor não tenha que consumir mais força elétrica do que normal. Evite deixar a porta de sua geladeira aberta sem necessidade por muito tempo e procure arrumar os alimentos de forma que sejam rapidamente encontrados. E a última dica aqui sobre o uso da geladeira é deixar um espaço entre eles e não forre as prateleiras, pois isso dificulta a circulação de ar dentro dela. Uma causa bastante comum no consumo da conta de luz é a fuga de energia, que para muitos é chamado de uma espécie de vazamento de eletricidade, que pode representar, segundo as informações que obtemos, um consumo de até 30% no fim de um mês. Isso acontece devido àquelas emendas mal feitas, aquelas conexões frouxas, fios desencapados ou com isolamento comprometido, pelo tempo e o acúmulo de tomadas, está mencionando aqui, em uma única distribuidora de força, como é o caso dos chamados Benjamins e dos T's. E por último, evite ao máximo o uso de eletrodomésticos durante o horário de pico. Esse período vai de 18 até as 21 horas, representa a parte do dia em que acontece o maior consumo de energia. É realmente nessa hora que quase toda a população está utilizando aparelhos, que são movidos pela força da eletricidade. Ali está a TV ligada, o computador, os outros aparelhos elétricos, eletrônicos dentro de casa, e tudo isso significa que ao mesmo tempo em que você está com esses aparelhos ligados, outros equipamentos ligados, muitas fábricas ainda estão em atividade e consumindo energia para manter o ritmo de suas produções. E vamos lembrar também que nesse período a iluminação pública já foi acionada para cumprir o seu papel de clarear ruas, praças e avenidas. O gasto com eletricidade no horário de pico é tão grande que, segundo informações, seria necessário construir novas usinas e linhas de transmissão para atender a demanda energética, se fosse necessário dobrar esse período de 3 horas. Mas isso teria custos sociais e ambientais elevadíssimos. Você pode contribuir como consumidor e cidadão para que a energia elétrica não falte. Por isso, evite ligar muitos aparelhos em lâmpadas nesse horário da noite. Utilize-os por menos tempo, ligando um de cada vez. E sempre que for possível, escolha outra hora para tomar o seu banho. São pequenos esforços? São, mas se forem feitos por todos, irão garantir melhorias econômicas para a sua família e para o país. Eu não poderia terminar esse programa sem fazer uma outra reflexão contigo. Uma reflexão contida aqui na Bíblia Sagrada. Quando perguntaram a Jesus Cristo qual era o grande mandamento, Jesus respondeu o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Se eu perguntar a vocês como nós podemos demonstrar o amor a Deus, é claro, através da nossa fidelidade, através da nossa obediência, mantendo uma vida de comunhão com Deus, nós estamos demonstrando amor a Ele. Mas eu digo a vocês que a melhor maneira de demonstrar amor a Deus é demonstrando amor ao nosso próximo, ao nosso irmão. De que forma você pode ajudar o seu próximo? De muitas maneiras. Você pode ajudá-lo em suas necessidades pessoais, amenizando a sua dor, amenizando o seu sofrimento, e mesmo que você não tenha recursos para ajudá-lo, você pode ajudar com a palavra amiga, um ombro confortador, uma oração com ele, demonstrando o seu carinho, a sua atenção e a sua amizade. Mas existe algo mais que nós podemos fazer, é cuidando bem do nosso planeta, cuidando bem desta casa que Deus nos concedeu, tendo uma família sustentável. A sua família é uma família sustentável? Você tem se preocupado em cuidar bem do ambiente em que você vive? Ou você é uma daquelas pessoas que pensam assim, o que eu vou fazer não vai adiantar nada. Tem tanta gente no planeta que eu apenas não vou mudar absolutamente nada. Amigo, não pense dessa forma. Se todos pensam assim, vamos contribuir para destruir o nosso lar, que é este planeta. Agora imagine o contrário. Imagine se você mudar a sua atitude e você, com isso, motivar outros a mudarem também. Imagine que essa cadeia do bem, ela se multiplique
e alcance muitas pessoas e todos passarem a ter agora um consumo sustentável, o que eu chamo de um consumo com responsabilidade. Vamos fazer a nossa parte, seja no consumo da energia elétrica, seja no consumo da água e tantas outras coisas. Vamos cuidar bem deste lar que Deus nos concedeu. E se nós cuidarmos bem deste lar, teremos menos problemas neste mundo com tantos terremotos, com aquecimento global e tantos outros problemas que estamos enfrentando. Amigo, este mundo foi criado por Deus, assim como eu e você. Se nós queremos amar bem a Deus, devemos cuidar de nós mesmos, mas devemos também cuidar da casa que Deus nos concedeu. Existem vários textos lindos da Bíblia que falam deste Deus maravilhoso, que criou a mim, criou você, a nossa família e que criou a nossa casa. Eu quero agora, ao terminar o tema de hoje, lendo um desses lindos versos da Bíblia que encontramos no Salmos 95 e que seja de meditação para você ao ouvir este programa, ao estar ao nosso lado nos assistindo. Diz assim: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. E aí vem o convite: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto e ovelhas da sua mão. Se oudes ouvidos a sua voz, não endureçais o vosso coração. Adore e sirva ao seu Deus. Ele vai prover todas as provisões necessárias para que você viva bem, sejam elas espirituais ou materiais. Obrigado pela sua presença conosco e nos encontramos na próxima semana, no nosso próximo encontro. Um grande abraço, que Deus te abençoe.